Então, vamos lá. Em relação às posições, né, dos exercícios do Lowen. Eu também já tive essa mesma indagação sua, né, a respeito de será que essas posições elas não vão ser desconfortáveis para algumas pessoas? Por exemplo, uma das posturas que ele elabora bastante é a respeito da utilização do banco, né? E é um arco, ele tem várias posturas em arco. Esse arco de extensão da coluna. E não é um movimento muito simples, não é um movimento que geralmente as pessoas têm facilidade de fazer. Mas como é que a gente resolve isso, né? A gente resolve isso e, ao meu ver, o Lowen não explora muito bem isso didaticamente na obra dele, no sentido de como chegar a essas posturas, como estar nelas. É claro que quando você estuda isso, você descobre, né, que o importante não são as posturas. O importante é aquilo que você vivencia a partir delas, através delas. Em especial na bioenergética, o importante é o que você consegue experimentar em termos de vibração, em termos de motilidade, em termos de grounding. Eu lembro que na semana passada a gente falou que 3 termos essenciais para a bioenergética são esses que eu acabei de falar, né? A vibração, a motilidade e o grounding. Então, o mais importante é como esses termos aparecem na prática. Mesmo que você tenha que adaptar a prática. E a depender da postura, pode ser que a adaptação dela nem seja suficiente. Pode ser que você tenha que escolher uma outra postura. Ou uma outra prática, né? Porque o Lowen não trabalha com posturas, ele trabalha com práticas, né? Com o corpo em uma dinâmica de movimento, não numa estática de movimento. Então, essas adaptações... Desculpa, não é dinâmica, é, Maestro? É na dinâmica. Não fica um tempo assim, numa determinada... Então, você fica, mas não é parado. Tem pequenos Sim, não é movimentos parado, também, né? sim. A respiração. Então, assim, mesmo isso aqui, vamos ver, né? Se a gente faz. Quando eu faço esse movimento aqui, do arco, né? Eu tenho um grande movimento da respiração, eu tenho pequenos ajustes. Eu acho que assim, mesmo no yoga, o pouco que eu estudei não, né? O pouco que eu pratiquei de yoga, porque eu nunca estudei yoga. O pouco que eu pratiquei de yoga, os asanas não refletem uma estática, né? Não refletem o corpo em pausa. Refletem o corpo em ação, em movimento, numa dinâmica. Só que não é um deslocamento espacial, no espaço global. É um deslocamento mínimo no seu espaço pessoal. Então, toda adaptação é possível desde que a gente não perca de vista que ele não está interessado nas posturas do corpo. Ele está interessado na experiência do sujeito, através dessas posturas, e mediada por esses conceitos, por esses faróis, né, que é a motilidade, a vibração e o grounding. Então, por isso que eu acho tão importante entender sobre motilidade, vibração e grounding, para chegar nessas práticas de uma maneira mais significante. Porque senão, eu penso, né? Esse livro, por exemplo, né? Exercícios de bioenergético. Vamos ler aqui uma apresentação dele. O caminho para uma saúde vibrante. Já chama atenção. Né? Imagina que esse livro está lá,
na estante da livraria, se é que as pessoas entram em livrarias ainda hoje. Mas ele está lá na estante da livraria. E aí diz assim, o caminho para uma saúde vibrante. Nossa, quem não quer ter uma saúde vibrante? Aí diz assim, a bioenergética é uma maneira de compreender a personalidade em função do corpo e de seus processos energéticos. Interessante. Ela é também uma forma de terapia que combina o trabalho corporal com o da mente, para ajudar as pessoas a compreenderem seus problemas emocionais e concretizarem o mais que puderem seu potencial para o prazer e a alegria de viver. Nossa, é tudo que eu preciso, né? Imagina, tudo que eu preciso. O caminho para uma saúde vibrante e vai me ajudar a compreender os meus problemas emocionais e concretizar o mais que puder a respeito do meu potencial para o prazer e para a alegria de viver. Nossa, eu quero isso. Quem não quer? Né? Aí eu vou abrir o livro. Né? Aí eu tenho aqui, ó, caí aqui, ó. Figura 42. Figura aqui. Aí tem a orientação da figura 42. Né? É o exercício fazendo um arco com as costas. Aí ele diz, coloque um cobertor enrolado sob a linha da cintura. Você estará deitado com os joelhos dobrados, solas do pé inteiramente sobre o chão. Veja se pode manter as nádegas em contato com o chão. Respire profundamente até a barriga. Deixe a cabeça cair para trás. Aí ele segue. Mantenha a posição até que ela se torne dolorosa. Você sentiu no começo do exercício alguma dor na parte inferior das costas? Se sentiu, é sinal de tensão nessa área, o que é muito em um grande número de pessoas. Você conseguiu manter as nádegas no chão? Se a região inferior das costas está tensa e rígida, você não conseguirá fazê-lo. Você conseguiu relaxar com a dor? Se conseguiu, perceberá que a dor irá diminuir. Imagina quantos problemas existiriam para alguém que cai de paraquedas nesse livro e tenta reproduzir isso sem compreender o que é vibração, o que é motilidade e o que é grounding. Pois é, mas eu trouxe esse assunto porque, né, eu conheço uma amiga, duas amigas, que eu toquei no assunto da yoga, que foram fazer aula, porque tudo depende do profissional, né? Foram fazer aula e já foram para posturas, e nunca tinham feito, posturas desafiadoras, né? Posturas que e se machucaram. Isso é em tudo, né? Não estou falando só da yoga. Né? Então, a gente tem que entender o processo do método, processo da técnica, né? Bem, né? Sentir como você está diante disso, a prática de estar fazendo, né? Para ir conseguindo levar certas práticas, né? Para que isso não só não te machuque, mas para que isso encontre sentido na sua vida. Porque, claro, né, isso aqui, o caminho para a saúde vibrante não é você entrar numa postura e ficar lá até sentir dor, e aí alguém chega em você e fala assim, agora relaxa. Como é que eu relaxo? O que significa relaxar? Então, aí eu venho fazer uma segunda pergunta a você, Maestro. Eu estou vendo aqui as posturas, que eu não tenho esse livro seu, sabe? Certas posturas do Lowen, né? Certas práticas do Lowen, traz uma resistência energética, uma tensão maior para que o corpo vibre mais do que ficar... do que certas posturas mais relaxantes. As posturas do Lowen não são relaxantes. Então, é isso que eu estou dizendo, não são, não é isso? São relaxantes. Para ter coerência do que eu estou pensando do Lowen. São posturas onde a tensão seja maior, a vibração seja maior e a ativação do ser, do corpo do ser, seja maior, não é isso? É só a gente lembrar o que é a vibração. A vibração é um estado de vitalidade. A vibração é um estado de vitalidade. Ele quer resgatar esse estado de vitalidade no método dele. Um estado de vitalidade que está ali suprimido em alguma medida. Então, ele não trabalha com repouso.
né? Ele trabalha com a ação. Entendi. Então, assim, tanto que algumas pessoas relatam que mesmo o Lowen, ele tinha uma orientação de prática muito assim, pauleira, forte, né, enérgica. Então, assim, agora veja, o que é interessante? As práticas em si não são relaxantes, mas isso não quer dizer que não haja um efeito de relaxamento pós-prática. Na verdade, eu me incomodo com o entendimento no senso comum, o entendimento do senso comum do que é relaxamento. Né? Mesmo vamos pensar no Shavasana do yoga. Né? A posição a postura do defunto, como é que é o nome, gente? Esqueci o nome, do morto, peraí. Deixa eu fazer essa tradução. Tirei. Do defunto, achei engraçado. Do cadáver. Do cadáver, a posição é. Não sabia não, que era cadáver, não. Do defunto é ótimo. Quem estuda yoga e está assistindo esse vídeo, me perdoe. A postura do cadáver, do defunto. Ai, ai. A postura do cadáver. Não é você ficar lá parado. Né? Tem um sentido para a existência dessa postura após uma prática. É um momento de significação, é um momento de integração, é um momento que muitas coisas encontram sentido, encontram sentimentos. E pode ser relaxante, pode ser emocionante para alguém, pode ser sentimental para alguém, pode ser criativa para alguém. Ela pode ser várias coisas, desde que ela seja fruto. Desculpa, o Adão está fazendo bagunça. Desde que seja fruto de uma orientação. As posturas em si não significam nada. Eu falei isso hoje, estava dando uma palestra hoje sobre afeto em neurociência para bailarinos. E a gente pensou a respeito do movimento. O movimento em si não significa nada. Né? O movimento do corpo, ele encontra um significado. Né? É gerado um significado para essa forma do corpo no espaço, né? Qualquer movimento que você faça. A posição dos corpos, a posição relativa, né, dos corpos, não significam nada. Não, eu pergunto isso, mas... O que vai significar o processo que atravessa ela. Porque eu estava vendo uma pessoa trabalhando na bioenergética um dia desse, no vídeo. E a posição, como se tivesse aberta a segunda posição do balé e dobrando, só que o joelho ia para mais longe do que o pé. É porque eu acho que durante muito tempo, com as práticas que eu fui fazendo, as aulas, tinha muita coisa da consciência do corpo, não, sabe? Tomar cuidado com isso, quando torcer as costelas. Eu acho que eu fiquei muito habituada a um processo de percepção em relação a isso. E eu, talvez, com isso, fiquei limitada também, porque podia ser que eu não estivesse nem aproveitando tanto o processo, né? Por certas questões, o pé, a cabeça, a mão. Depois eu fiquei pensando sobre isso, que é interessante, né? É interessantíssimo, porque parece que é um excesso de proteção, que, inclusive, te impede de viver certas coisas. Né? Porque eu estava, na pandemia, eu estava fazendo aula com uma amiga de Pilates, na online, e ela sempre mandava, no final, fazer flexão e relaxar, né? E eu acho que eu já falei isso, eu nunca relaxava a minha cabeça. Nunca, nunca. Porque eu aprendi, no método aí, eu nem vou falar muito, que a cabeça tinha que ficar sempre aqui. Uhum. E
eu fiquei muitos anos assim, sabe? Nesse bloqueio muito grande. E aí, depois que ela falou, relaxa a cabeça, aí eu... É muito Uma interessante. tensão enorme aqui na base do crânio, né? Quando você É uma intenção enorme. essa Mas não soltura. podia fugir do que era espaço, entende? Porque ia separar o espaço aqui, não ia ficar. É. Quando eu fui estudar Gaga, eles faziam muitos movimentos com o joelho para dentro, né? Então você dobra o joelho e coloca o joelho para dentro, assim. Né? E aquilo me incomodava demais. Eu falei, nossa, gente, isso aí vai acabar com a minha perna. Acabar com a minha perna. E aí um dia eu perguntei para eles, né? Eu falei, vocês não acham que isso vai machucar? E vocês não acham que isso vai machucar? Aí eles, olha, não, a gente não pensa nisso. A gente confia que isso não vai machucar. Porque a gente conhece o nosso corpo. E assim, eles estão lançando isso há 10, 20, tem gente que faz isso há 30 anos, nunca se machucou. Então, eu acho que os trabalhos de consciência corporal, eles são super bem-vindos. Mas é necessário entender o que é um trabalho de conscientização e o que é um trabalho que exacerba a vigília sobre o próprio corpo. Porque isso é muito comum. A gente tem como resultado um corpo hipervigilante. E assim como você relatou, há uma espécie de limitação da experiência. Porque a pessoa, não, se eu fizer isso, né, como o seu exemplo. Ah, se eu soltar a cabeça, eu já vou ali perder uma orientação de direcionamento do meu crânio, da minha coluna. Quando você só está entregando peso para a gravidade. Você só está entregando peso para o chão, deixando a gravidade agir. Então, assim, percebam que a história não está na postura, não está na cabeça lá ou a cabeça solta. Está no entendimento que a gente tem de cada processo com o movimento. O que guia esse processo. O que faz com que a gente chegue nessas posturas ou nessas sequências de uma outra maneira. Com significância, com diálogo, não só com o meu corpo, mas com a proposição. Porque, assim, se a gente adaptar tudo, também fizer do nosso jeito, é melhor a gente fazer alguma coisa que a gente inventa. Que também é possível. Claro, claro. Que E tem a também é identificação da pessoa com tal trabalho, com tal método, né? Isso é muito também de cada um procura seu, né? O que está fazendo bem, né? Eu acho interessante. Eu queria, assim, um dia eu vou querer um pouco fazer esse lado da bioenergética, porque são essa coisa da vibração, assim, eu acho bem interessante, sabe? Da vibração, tudo. Kellerman também tem a vibração, mas de uma de uma tensão, né? De uma tensão que faz em determinadas posturas e que seu corpo energeticamente vai criando uma vida, eu acho, sabe? Acho muito. Deve ser muito bom. Então, por isso que fala que depois pode relaxar. Depois, que você estava falando, né? sim. Pode doer, mas depois de um tempo, né? Aí depois. Porque até no Feldenkrais você faz 300 mil vezes um movimento também. O Feldenkrais tem mania de repetir, né? Só que o Feldenkrais é diferente, né? Não tem essa. É outra proposta. Mas é isso, um entendimento de cada um, né? Mas quando eu fiz uma vez yoga, eu me senti bem energeticamente, sabe? Eu me senti bem. Como numa aula de balé clássico, eu me sinto bem quando eu faço, depois que eu saio. Porque eu tenho a tendência de querer coisas mais suaves. E quando eu faço algo assim, mais. Parece que meu corpo ele está mais vibrando.
É o que eu sinto, né? Cada um. É aquela velha história, né? É o que funciona para você. É. Então, assim, um exercício mais vigoroso, mais acelerado, mais enérgico, pode não te trazer isso. Isso não quer dizer que você não possa experimentá-lo, mas Não é o que eu gosto, ame, entende? Mas é o que eu sinto no meu corpo, uma coisa boa. Eu acho legal experimentar, né? né? Eu acho Porque bom experimentar. o Lowen tem um exercício que é você bater uma raquete ou um bastão no colchão, né? Esse é o exercício, é bater. Bater, assim, como se você estivesse tendo um acesso de raiva. Né? Para descarregar essa, essa energia no movimento e no objeto. Só que, mais uma vez, se a gente colocar na internet, no YouTube, a gente vai ver vários exercícios de bioenergética, de trauma release, de Feldenkrais. Os exercícios do Feldenkrais foram muito bem sistematizados, descritos, as lições, né, do Feldenkrais. Existe passo a passo de como fazer o movimento, mas tudo vai depender da orientação também. Tudo vai depender de como. Eu gosto muito de falar fazer a cama. Né? Sabe a sensação de dormir com a cama feita? Que é a birra do adolescente. Falar, para que eu vou arrumar a cama se quando eu for dormir eu vou desarrumar? Né? Mas assim, a sensação de deitar numa cama arrumada é preparar essa cama para inclusive ser desarrumada, ser passada, esticada, torcida, dobrada. Mas é preparar, é como a gente prepara o aluno para a prática. Para mim, isso é 50% ou mais da prática. É essa preparação. São esses minutos iniciais, esse tempo que antecede o sistema de movimentos que você adotou, seja Feldenkrais, seja yoga, seja pilates. Porque senão vira uma coleção, sabe aquela história da dança que é uma coleção de passos? Então vira uma prática que é uma coleção de exercícios. Mesmo no Pilates, assim, eu acho que quem estuda Pilates sério compreende que os movimentos, os exercícios, por si só eles não dizem nada. Sem uma orientação de como chegar neles, de como organizar a musculatura, de como organizar as articulações, de como compreender o que é curvado, o que é estendido, o que é torcido, o que é aproximado, o que é distanciado, os possíveis efeitos disso. Não, e como você conhece os seus pacientes, seus alunos, e como você também tem que ter essa, né, como professor, esse feedback, porque é nisso. Não é questão de falar, oh, você vai fazer isso, não. Né? Esse início que você está falando, esse pré, vem junto nesse conhecimento de cada, né, de cada corpo como até subjetividade. Né? E rola também, é importante também, Adriana, a gente ler essas obras com uma certa crítica, né? Por exemplo, esse exercício aqui, a primeira edição dele foi publicada em 1910. 1910. Essa edição aqui é de que ano? Vamos ver. Essa edição... Não, gente, tô falando besteira. 1910 é quando o Lowen nasceu. É de 1985. 85. Essa edição de 97. A primeira edição do livro foi de 85. A terceira de 90, de 70. Não, falei errado, gente. Tô doido.
A primeira edição é de 77. A terceira edição é de 85. É claro que de 77 para essa deve ter havido alguma modificação. Não sei se teve outras edições. Mas de 85 para 2023, são quase 40 anos. Então, assim, gente, nesses 40 anos, muitas discussões foram feitas na nossa própria formação. Então, é importante olhar para esses exercícios com uma crítica. Então, assim, eu não vou mudar o trabalho do cara, mas eu vou, olha, eu não vou orientar exatamente como está no livro. É por isso que eu nunca faço exatamente como está no livro. Eu proponho adaptações, não só as adaptações que eu considero importantes, em termos de proteção, de segurança, em termos dessa relação que é mediada pela câmera. Na verdade, é mediada pelo som, né? Porque vocês não me veem. Eu também não vejo vocês. Né? Poderia ver, mas eu não vejo propositalmente. E também não quero que vocês me vejam. Eu quero que vocês ouçam só a orientação. Porque é o modo que eu descobri aqui. Não estou falando se é o melhor, se é o pior modo. É o modo que eu descobri. Mas também eu não faço as orientações das práticas exatamente como elas estão nos livros, porque elas não fazem sentido. Não é essa... Não, a minha voz, né? A minha voz traz outras orientações. Porque senão, se a minha voz fosse desnecessária, eu poderia colocar uma inteligência artificial para ler o livro. Aí eu vou tomar um café e deixo ela falando. E aí vocês fazem a prática. Programo uma pausa, e aí vou tomar um café. Vou colocar as pernas para cima, sei lá o que eu vou fazer. Né? Claro, tem tudo a ver isso, tá dizendo, tudo a ver. Então, assim, eu acho que a sua pergunta é muito importante, porque como é que a gente chega nessas posturas, né? Semana passada eu fui dar aula, e é a segunda semana consecutiva que alguém chega em mim, um profissional do movimento, que foi fazer a aula, e me pergunta assim: a sua aula é do quê? Né? Falei, minha aula é de práticas somáticas. Mas qual prática? A sua aula ela é orientada por qual prática em específico? Eu falei, olha, várias. As inspirações são várias. De tudo aquilo que eu já experimentei, de tudo aquilo que eu já estudei, das minhas formações. É Então, como uma criação coreográfica, né? Você vai criar, né? As experiências que você teve, né? é como quando eu brinco com a imagem da, 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 da costura, né? Você vai costurando os métodos. Você vai costurando. Mas isso que você está falando é tão importante para quem vai trabalhar, porque eu tenho visto muito falar educação somática hoje em dia, né? Porque assim, antes eu não essa palavra, né? Então assim tem que ser, porque assim não é vou pegar esse método da educação somática. Você tem que passar por você muito e essa sensibilidade, entendeu? Para criar a sua aula. Não é para qualquer um, não. E aí, depois dessa conversa, essas pessoas me perguntaram sobre formação, né? Ah, e você dá formação de práticas somáticas? E aí eu falei, olha, não, assim, já pensei em dar formação? Já pensei em dar formação, mas não dou. Não sei se eu vou dar um dia. Mas eu fico pensando, será que o que essas pessoas estão atrás
não é daquilo que, não é da maneira como eu oriento a aula, porque assim, eu não invento as práticas. Eu faço uma adaptação ou outra, mas eu não invento, né? E o restante sou eu, né? Não estou falando que eu sou melhor ou pior, a questão é essa. A questão é que eu oriento dessa maneira. E eu fui descobrindo isso ao longo dos anos, fazendo muita aula. E isso é um problema das formações, porque geralmente quando a gente faz formação, já falei bastante disso, né? A gente tem os roteiros, né? Para decorar. Ah, então você fala aqui, coloca a mão aqui, coloca o pé aqui, respira assim. Ah, no meu método a gente respira assim. Nossa, eu não quero saber o seu método, como o seu método respira. Eu quero saber como o meu aluno respira. É isso que eu quero saber. Eu posso até propor uma respiração, mas eu estou interessado em como ele respira. Não como o seu método. Método não respira, método não é gente. Método não é Então, gente. é por isso que, né, o que é educação somática, o que é, né? Isso é muito importante, né? Porque eu não vou pegar esse método e dar aquilo, a respiração do Pilates, não sei o quê. Então, assim, se você for dar uma formação de educação somática é você, subjetivo, né? Maestro vai dar dentro de todas as experiências que você fez. Isso é que é educação somática, eu acho. E eu acho que a gente treina pouco as pessoas para fazer isso. Treinar no sentido assim, ensinar que as pessoas vão descobrir a aula delas com o tempo. Porque assim, algumas pessoas passam a vida inteira dando a mesma aula que ela decorou lá na formação X que ela fez. Eu acho que tá aí o diferencial, né? E não é só um diferencial no sentido mercantil da palavra, né? É o diferencial no sentido da possibilidade de significação para nós mesmos, como professores, como professoras. Né? Como a maneira como a gente orienta encontra significação, encontra sentido. Porque é isso que vai também modelando as nossas aulas, fazendo com que a gente descubra que palavra usar aqui, quanto tempo dá de espaço, de pausa, a É muito velocidade. interessante. E você vai mudando também, porque a gente muda toda hora, né? Então, assim, os alunos de um grupo é de um jeito, aí você pega de outros, né? Tudo vai mudando e você vai fazendo de acordo com isso também, né? Eu acho maravilhoso, porque eu gosto desse lado, sabe? Uhum. Eu gosto, eu acho muito interessante você criar isso, criar a sua aula, você criar, né? Exatamente, é você criar a sua aula. É você criar esse universo de experimentação. Porque uma aula é um universo de experimentação. É propor esse universo de experimentação. Não é reproduzir uma prática. Isso é importante. O importante é a gente resgatar. Porque senão, parece que quando a gente busca uma formação, parece que a gente está buscando uma maneira de reprodução daquilo. E não é reprodução. Né? Vou dar um exemplo aqui. Toda área de conhecimento. Acho que existem algumas pessoas que são ícones. Não estou julgando se essas pessoas são mais ou menos inteligentes, melhores ou piores, mas são pessoas que são ícones.
E muitas vezes a pessoa vai para a formação porque ela admira muito essa pessoa. Só que aí ela passa um tempo estudando com essa pessoa, e geralmente são tempos curtos, né? Porque essas grandes formações aí de pilates, de yoga, você não fica muito tempo com o ícone. O ícone dá poucas aulas, o restante das aulas é a equipe do ícone, ou da ícone. E aí eu acho que tem uma frustração muito grande nisso. Porque poucas vezes há uma estimulação para que você descubra o seu jeito. Você fica pouco tempo com o ícone e você sai de novo com uma boa receita de reprodução que você fica correndo atrás dela durante um tempo da sua vida. E eu acho que isso as pessoas não ensinam. Não ensinam. Eu mesmo, assim... Também concordo, não ensinam mesmo. Não ensino. Quando eu fiz formação de RP2, uma formação muito sensível, sabe? Foram 2 anos de formação. É um tempo grande, sabe? É um investimento grande, não só de dinheiro, mas de tempo. No final, eu já tinha mudado algumas coisas. Só que como eu estava no sentido de orientar, né? Então eu já falava outras coisas, mas tinha uma coisa ali para falar. Eu já tinha modificado. Né? E por que eu estou contando essa história? Porque isso, no meu caso, foi um pouco natural. Porque eu confesso que eu também eu nunca fui muito de decorar as coisas. Eu não decorei nada do que eu... Nada. Sou péssima. Dança, assim, eu aprendia, mas eu ia no fluxo, assim, sabe? E com os métodos, eu também, assim, eu vou no fluxo. Né? Toda vez que isso para mim faz muito sentido, porque até hoje, toda aula que eu montei, toda aula que eu dei, toda aula que eu montei, eu nunca dei exatamente como eu montei. Então a gente monta a aula fica horas. As pessoas pensam assim, é uma aula de 1 hora. Você fica às vezes 3 montando, 4. Aí você vai lá, você não dá igual. E é assim mesmo, eu acho que aí tá o prazer, essa descoberta do que vai ser. E dessas adaptações necessárias, a depender do seu dia, depender da turma, depender do dia das pessoas. Então nunca é como a gente montou e também nunca é sobre a postura. Eu concordo com você. Será que essa postura ela vai ser significante para todo mundo? Não sei. Provavelmente não vai. Você vai precisar ajustar ali, propor algumas adaptações. Né? Adaptações que possibilitam a significação da prática e que não descaracterizam o método. Porque senão vira uma outra coisa. Vira, sei lá. E a depender, só para a gente terminar, a depender do método, algumas pessoas defendem que, assim, ou você faz como a pessoa pediu, ou você não faz. É uma visão. Né? A Susan Klein, ela tem vários exercícios de enrolamento com o joelho esticado. E você não pode fazer dobrado. Ela fala assim, se for para fazer dobrado, eu prefiro que você não faça. E sabe qual é a justificativa dela? Jura? É mesmo? Sabe qual é a justificativa dela? A justificativa dela é, quando você faz com o joelho dobrado, você está fazendo outra coisa. Você não está fazendo o exercício que ela criou. E ela tem razão.
Agora... Ela tem razão, mas assim, se eu concordo e quero, é outra coisa. Sim, sim. Né? Porque eu me lembro de um curso que eu fiz da Blandine Calaz, que é aquele Anatomia para o Movimento. Você conhece esses 2 livros? Conheço. Eu fiz com uma pessoa da Espanha, ixi, aí em São Paulo, era adolescente, que fez com ela a formação, com a Blandine. E ela dizia nessa flexão que você nunca deixe a mão fora dos dedos, fora do chão, quando você está em pé e vai com a mão. Nunca. Nem que dobre o joelho, você tem que estar com a descarga, com as mãos no chão. Então, isso é de cada um também. E aí eu lembro daquela história, eu já contei essa história aqui algumas vezes, quando eu dançava e eu fazia aula em várias escolas, e cada escola que eu ia me orientava de um jeito. E aí eu cheguei na minha professora anos mais tarde, eu falei isso para ela, eu falei, olha, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão querendo me enganar. E cada um me diz uma coisa. E ela fala assim, olha, você já pensou na possibilidade de que as pessoas não estão tentando te enganar, mas cada um te ensina como aprendeu. E você vai ter que ter condições de compreender o que mais faz sentido para você. É isso que a gente precisa ensinar. É essa autonomia, né? A partir do próprio corpo. Para que alguém não chegue na prateleira da livraria, encontre esse livro e se decepcione drasticamente. Ou processe pelo olho. Só para terminar, você falou da formação, que você fica pensando. Mas, pelo que eu vejo, está tendo muitas aulas de educação somática na faculdade, em vários lugares, não é isso? Como cadeira de dança, não é isso? Então, não sei. Isso é para a gente rever mesmo, como é isso. Eu não sei no teatro, mas nos cursos de dança, sim. Com certeza. Eu acho que você pode dar, sim, essa formação. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Adriana, obrigado. Obrigada. Até já. Já. Tchau, tchau.